Olá, eu sou o Anderson e este é o Projeto Etéreo. Hoje nós vamos falar sobre o tema Crianças e o Reino. Eu estou recebendo aqui a Silvane, que é a minha esposa. Ela já trabalhou com crianças na igreja e ela vai nos explicar um pouco sobre esse tema. Então, em tua opinião, até em que ponto podemos considerar as crianças como inocentes? A inocência das crianças depende mais da mente delas, o quão a mente delas estão evoluídas para ter entendimento. A partir do momento que a criança já sabe distinguir o que é certo e o que é errado, ela não é tão inocente assim mais, né? Isso. Depende da maturidade da Na criança. maturidade, com certeza. Então, como temos abordado o tema da salvação para as crianças? A maior parte dos pais, até mesmo de alguns pastores, acreditam que as crianças não têm maldade, né? Que as crianças estão salvas. Isso é um grande erro. Porque, como aquilo que eu te falei, a partir do momento que a criança já sabe distinguir o que é certo e o que é errado, ela já sabe o que é pecado e o que não é. E nessa sua experiência com crianças, o que você acha que tem faltado nas ministrações para os pequeninos? Tem faltado investimento. A gente não investe tempo, a gente não investe talentos, não investimos dons. Não tem investimento para alcançar mais crianças. Porque muitas crianças, uma coisa que às vezes eu fico observando e eu acho muito triste, existem algumas crianças que elas têm o poder de influenciar outras crianças, né? Que é aquilo que eu chamo de influenciador. E a maior parte das crianças que tem esse dom de influenciar estão no mundo, então são crianças que estão perdidas, né? São crianças rebeldes, às vezes vai para a escola. Aí o que acontece? Essa criança que tem esse dom de influenciar tá lá no meio dos outros alunos. E ela acaba influenciando os outros alunos a fazerem coisas erradas. Aí todo mundo, os professores, os educadores já olham para aquela criança com olhos errados. Porque não tem a visibilidade que a gente tem dessas crianças. Principalmente com esse dom de influenciador. Então temos que trabalhar mais com essas crianças. Trabalhar com as crianças e investir tempo. E criança, tem outra coisa também, desculpa. Criança aprende com repetição. Por exemplo, não adianta hoje eu colocar... nunca coloquei minha filha de castigo, nunca chamei a atenção dela pra nada. Aí hoje eu cismo que minha filha tem que me obedecer. Aí eu vou e coloco ela no castigo uma vez, aqui não deu certo e tal, e no outro dia ela fez, eu deixei pra lá. Não. Criança aprende com repetição. Quanto mais vezes você ensinar, você explicar, mais ágil a criança vai estar para aprender. Entendi. Com toda essa interferência da mídia e de entidades governamentais na educação das crianças, como devemos educar os nossos filhos? É o que eu digo, a gente deve educar os filhos como está na Bíblia. Porque hoje em dia o pai e a mãe não podem nada. Eles não podem chamar atenção, eles não podem dar uma chinelada quando é necessário, porque os pais são ruins. E isso está completamente errado, porque na época do meu pai, da minha avó, do meu avô, na época que a gente era criança, a gente apanhava mesmo. E não tinha essa bandidagem que tem hoje em dia. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, roubo, assalto, morte, homem que bate no pai, que bate na mãe, que mata a esposa, isso tudo é por conta de uma má criação na infância. A criança não teve o direcionamento correto, não teve uma boa educação. Teve limite. Exatamente, não teve limite. Criança sem limite com certeza vai se tornar um adulto revoltado, uma pessoa desequilibrada psicologicamente. Então, o importante para pais e mães são educar os filhos da maneira correta. Nós somos pais, a gente sabe como lidar com as artes que as nossas filhas fazem.
né? A gente sabe a hora certa de colocar de castigo, a hora certa que a gente tem também de premiá-las com alguma coisa, né? Isso é muito importante, saber conhecer o nosso filho, os nossos filhos. É verdade. Lembrando das crianças com as quais trabalhou, como você explicaria a influência de fatores como caráter ou aprendizado na formação da personalidade de cada um? Então, por exemplo, nós dois somos um casal, nós somos casados e temos 2 filhas. O que não pode acontecer? Eu gritar com você, você gritar comigo, eu te maltratar, você me maltratar. Por quê? As minhas filhas vão crescer vendo essa situação, o que elas vão pensar? Meu pai maltrata minha mãe, então o que elas vão aprender? Olha só como que isso pega na mente das crianças. É correto o marido maltratar a mulher, é correto o marido agredir a esposa. E o menino a mesma coisa, vai ver, não, meu pai bate na minha mãe, então eu também vou bater na minha esposa, porque meu pai faz, então isso é o certo. Então nós como pais e mães temos ensinado muitas coisas erradas para os nossos filhos, porque eles são crianças, eles aprendem como? Observando, e às vezes é uma coisinha pequena que a gente acha que passou despercebido, mas na verdade não passou. As crianças, elas prestam atenção em tudo, elas aprendem tudo. Você sabe, por conta das nossas filhas, a gente tem vivido isso, porque às vezes eu falo alguma coisa, tá, aprendi, isso se faz dessa maneira. Aí a minha filha vai falar, não mãe, isso faz assim, tá vendo? Porque elas ouviram eu falar e elas aprenderam simplesmente observando. Então, um cuidado que a gente tem que ter é esse o cuidado. Agir da maneira correta, para que nossos filhos vejam em nós bons pais, boas mães, exemplo de adultos a serem seguidos. Muito obrigado. Foi muito bom essa entrevista, essas informações. Eu acredito que vai acreditar muito, né, no conteúdo de cada pessoa, talvez sanar muitas dúvidas de alguns pais. E por hoje é só, então. Muito obrigado. Muito obrigado por você que estiver assistindo. Deixa o like. Até mais.